Olá, amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de história, né? Dando continuidade ao que nós trabalhamos sobre o período regencial e primeiro reinado. Hoje nós vamos fazer a leitura, né, dos textos do livro de vocês, né? E nós vamos desenvolver algumas atividades referentes a esse conteúdo. Vamos lá? A partir da página de número 71 do livro de história de vocês, ok? Vamos lá? Período regencial, de 1831 até 1840. Quando o imperador Dom Pedro abdicou do poder, seu filho, Dom Pedro I de Alcântara, deveria assumir o trono, porém, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, foram escolhidos regentes para governar o Brasil até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecido como período regencial ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que governaram o Brasil. Regência trina provisória, no ano de 1831. A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral, o brigadeiro Francisco Lima, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o Marquês de Caravela, José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses, de 7 de abril a 17 de junho de 1831. Tá? Então, essa foi a primeira regência, né? Chamada de regência trina provisória. Vamos prosseguir na página de número 72. Regência trina permanente. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi dos períodos mais conturbados da nossa história. A situação era delicada porque havia revoltas em muitas províncias, Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Outras medidas foi a formação de assembleias legislativas nas províncias que passaram a legislar de acordo com a sua realidade, né? Então, essa foi a regência trina permanente, né? Nela foi feita uma reforma na Constituição, né, do nosso país, de forma que transformou a regência trina permanente em regência, no caso, regências trinas, em regência una, né? Vamos para a próxima regência, regência una de Feijó. Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foi feitas as eleições para um novo governo, para que um novo governo chegasse ao poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de 100 mil réis anuais, o que representava uma parte muito pequena da população, tinham direito de votar. O padre Diogo Antônio de Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, que foi a cabanagem, e do Rio Grande do Sul, a farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltaram 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 até 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador de Pernambuco. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo foi confirmado no cargo que ocupava, né? Então, essa regência una de Feijó, né, teve várias revoltas, né, e ele contou com muita oposição ao seu governo, apesar de agir de forma enérgica, né. Ele acabou não concluindo o seu mandato, né, e outro regente foi escolhido para permanecer no seu cargo, né. E a última regência que nós tivemos foi a regência de Araújo de Lima, do ano de 1837 até o ano de 1840, né? A regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II, no
no ano de 1840. Sob seu governo foram fundados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? E o Colégio de Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial, aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. As principais revoltas foram a cabanagem, de 1835 até 1840 na província do Pará, Farroupilha, de 1835 até 1840, no Rio Grande do Sul, Sabinada, de 1837 até 1838 na Bahia, e a Balaiada, de 1838 até 1841 no Maranhão, né? As revoltas do período regencial. Durante o período das regências, houve várias revoltas cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas, né? A Sabinada, o nome dessa revolta originou-se a partir do nome do seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas da classe média, formada por advogados, médicos, jornalistas e etc., de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da Província Baiana até o imperador Dom Pedro II atingir a maioridade. A revolta não foi adiante porque os seus membros não conseguiram a adesão do povo e os revoltosos sofreram violenta repressão, né? Outra revolta que nós tivemos foi a cabanagem, né? O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens dos rios. Essa foi a primeira revolta articulada por pessoas mais simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou num levante das camadas mais pobres da população: indígenas e mestiços, semi-escravizados, negros escravos, sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte de fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que massacrou os revoltosos em toda a província. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tinham os mesmos motivos: concentração de terra nas mãos de grandes fazendeiros e escravos, as péssimas condições de vida em que viviam grande parte da população pobre do país, o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial, né? Com o confronto acontecido no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas foram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamou o imperador aos 14 anos. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos até a proclamação da República. Página de número 74. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento, destacamos Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Depois de vários anos de combates, os rebeldes foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo. E a última revolta que nós tivemos foi a Balaiada. A Balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios. O conflito deu-se no Maranhão, com participação de artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial,
né? Então, nós fizemos a leitura do período regencial e das revoltas que aconteceram nesse período, né? A maioria dessas revoltas foram silenciadas pelo governo regencial, né? Umas iniciaram durante as regências e só tiveram fim depois do início do governo de Dom Pedro II. Do período regencial, dá-se início uma nova fase, né? Com o golpe da maioridade, dá-se início o segundo reinado, né? Do ano de 1840 até o ano de 1889, né? Então, vamos fazer a leitura desse texto referente a esse conteúdo, que se inicia lá na página de número 76 do livro didático de vocês. Vamos lá comigo? Então, vamos lá fazer a leitura. O segundo reinado começou em 1840 com a mudança da Constituição, que declarou a maioridade de Pedro Alcântara, que, aos 14 anos de idade, tornou-se imperador Dom Pedro II. De acordo com alguns políticos da época, esse seria o único meio de garantir a unidade do território brasileiro. O segundo reinado durou quase 50 anos. Para começar uma política de conciliação, Dom Pedro II nomeou políticos do Partido Conservador e Liberal para formar o ministério. Nesse período, aconteceram as revoltas liberais nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, que foram vencidas por tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva. O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira em Pernambuco. Página 77. Durante o segundo reinado, o Brasil progrediu bastante e passou por importantes transformações, a saber, surgimento de indústrias, construção de estradas de ferro, instalação de usinas, criação de estaleiros para construir navios, modernização dos meios de comunicação e de transporte, desenvolvimento dos correios, melhoramento dos portos, criação de várias escolas, iluminação a gás do Rio de Janeiro, instalação de um cabo telegráfico submarino ligando o Brasil à Europa, desenvolvimento na agricultura, principalmente do cultivo do café, né? O imperador incentivou a cultura brasileira, dando destaque a escritores como José de Alencar e Machado de Assis e aos poetas Cassimiro de Abreu e Castro Alves, né? Na pintura, destacaram-se Vitor Meireles e Pedro Américo. Na música, destacou-se o maestro e compositor Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. O produto mais importante nessa época era o café, conhecido como ouro negro. O café trazido para o Brasil por Francisco de Melo Palheta, que morava no Pará e trouxe da Guiana Francesa as primeiras mudas. Os pés de café passaram a ser cultivados em várias províncias do país, tornando-se o principal produto de exportação do Brasil. O governo de Dom Pedro II se destacou pela paz interna e pelo crescimento econômico do país. O Brasil participou, né, de algumas lutas armadas com outros países, porém a mais longa foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ocorreu de 1864 e 1870. Nesta guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e do Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que recebia o apoio financeiro e militar da Inglaterra. O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, era um país desenvolvido e independente das nações europeias. Seu objetivo era obter uma saída para o Oceano Atlântico para ampliar seu comércio marítimo. A guerra teve início quando o presidente paraguaio, no caso Francisco Solano Lopes, mandou aprisionar o navio brasileiro que navegava no Rio Paraguai, que assim como o Rio da Prata e o Paraná, era utilizado pelos 4 países para o comércio de mercadorias. Solano Lopes ainda ordenou a invasão do território brasileiro e argentino. Após 6 anos de batalhas, o Paraguai era um país devastado. Milhares de pessoas morreram durante o conflito e a economia foi destruída. Parte do seu território passou a pertencer aos países adversários.
No Brasil, o governo imperial contraiu uma nova dívida com a Inglaterra, pois uma grande quantia em dinheiro foi gasta com a guerra. A popularidade de Dom Pedro II caiu, aumentou o movimento pela libertação dos escravos e as ideias republicanas ganharam as ruas. O caminho para a República já começava a ser desenhado, né? Então, nós fizemos assim a leitura dos textos, né? Agora nós vamos para a prática, desenvolver atividades relacionadas a esses conteúdos no livro didático de vocês, tá? Então, eu quero que vocês retornem o livro de vocês na página de número 74, onde nós vamos começar a fazer as atividades. Só que o que acontece? Eu vou pedir para que vocês dêem uma pausa, né, na videoaula, e vocês vão tentar responder para mim as páginas de número 74, as páginas de número 75 e a página de número 76, 74, 75 e 76, né? Essas atividades, elas estão relacionadas ao período regencial, tá? Na questão de número 1, leia o que diz a Constituição de 1824, o artigo 121, o imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Artigo, durante a sua maioridade, o imperador será governado por uma regência, o qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Com base no texto acima, responda, né? Aí primeiro vocês vão responder por que Pedro Alcântara, filho de Dom Pedro I, não pôde assumir o trono no lugar de seu pai, né? Na sequência, na letra B, os regentes foram escolhidos baseados em quais critérios, né? Você vai marcar para mim a alternativa correta. Na questão de número 2, quanto tempo durou o período regencial? Lembra o que a gente pegou e fez a leitura do texto? Então, vocês vão escrever na questão de número 2, né? Já na questão de número 3, né, na página 75, tá pedindo para que vocês completem a tabela com os dados sobre as regências, né? Na questão de número 4, tá pedindo para que vocês pintem, de acordo com a legenda, as províncias onde aconteceu as primeiras revoltas do período regencial, tá? Então, vocês vão responder, depois eu vou voltar com o gabarito para vocês, ok? E, prosseguindo na próxima página, né? Tá perguntando o que significa o ato adicional na questão de número 5. Na número 6, você vai marcar as afirmações corretas. Na número 7, você vai relacionar as revoltas do período regencial, tá? Então, vocês vão responder as questões de número 1 a 7. Assim que a gente terminar de falar, né? Aí, vocês dê uma pausa breve, né? E na segunda parte da aula, no segundo vídeo, vocês vão começar a fazer a correção, né? Já vai gravar a correção dessas questões com gabarito para que vocês possam corrigir as atividades que vocês responderam agora, tá? Então, pause para responder e depois retornem no segundo vídeo de história, onde vai ter a correção das atividades propostas, tá? E nós vamos fazer juntos também as atividades relacionadas ao segundo reinado, ok? Então, pausa, até o segundo vídeo.